da série, irmãos, amém, sobre a abundante graça. Aleluia. Deus é muito bom. Quantos aprenderam muitas coisas na semana passada? Foi tremendo, não foi? Algo que ficou na minha cabeça foi os 248 faça e os 365 não faça, não é? Era a lei. Mas nós não viemos falar sobre lei. Eu estudei, queria falar sobre o dom da justiça, mas chegando aqui o Espírito Santo, ele trocou tudo, irmãos. Amém? Eu quero falar mesmo sobre a graça de uma maneira mais superficial, amém? Para que possamos colocar algum fundamento dentro de vocês, para que você possa crescer nela, amém? Aleluia. Quantos assistiram aqui Denis o Pimentinha? Amém? É massa, né, irmãos? Mas houve um momento no filme, né, que Denis Pimentinha e seu amigo Joey, ele estava aprontando, e a senhora Wilson dá um prato de bolo para Denis, né? Aí Joey fala assim: olha aí, Denis, nós somos legal. Aí Denis vira para a senhora Wilson e disse assim: não, ela não nos deu porque nós somos legais. Aleluia. Ela nos deu porque ela é legal. Amém? Então o presente, irmão, não é baseado no mérito do recebedor, e sim na bondade de quem dá. Amém? Isso é graça. Graça não é pelo teu mérito, não é pelo que você faz, não é porque você canta, não é porque você toca, não é porque você se veste bem. Graça é algo que Deus resolveu te dar. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus não olhou que o mundo estava bonzinho. Deus resolveu amar o mundo e deu-lhe o filho dele unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando nós lemos o livro de Romanos fala muito sobre justificação. Amém? Eu percebi lá no livro de Romanos que tem 4 capítulos que falam de 4 tipos de justificação. Justificação pelo sangue, justificação pela ressurreição, justificação pela graça e justificação pela fé, pastorzão. O perigo disso, irmãos, é a gente pegar uma base dessa e querer construir a graça só sobre o sangue, a graça só sobre a ressurreição, a graça não é só sobre a fé. Interessante que todos estão lá no livro de Romanos. Interessante que nenhuma, amém, tem ciúme da outra. Vocês querem base para isso? Então eu vou dar para vocês. Eu anotei aqui Romanos 5,9, anote aí. Diz que nós somos justificados pelo sangue. Amém? Romanos 5,9, anote. Romanos 4,25 diz que nós somos justificados pela ressurreição. Romanos 4,25, anote. Romanos 3,24 diz que nós somos justificados pela graça. E Romanos 5,1 diz que nós somos justificados pela fé. Então aqui Paulo está mostrando 4 tipos de justificação, irmãos. Mas o interessante, aleluia, é que todas estão lá e nenhuma tem ciúme da outra. Se não houvesse sangue, não tinha ressurreição. Se não tivesse ressurreição, não tinha fé. E se não tivesse fé, a gente não poderia acessar a graça. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar dessa graça maravilhosa. E pastor, como é que eu faço para acessar essa graça que o pastor Murilo trouxe? Esse favor imerecido. Irmãos, eu estava estudando e encontrei 4 tipos de acesso à graça. O primeiro acesso pela graça, para a gente acessar a graça, é pela fé. Aleluia. Vamos lá, destrinchar um pouquinho esse acesso. Romanos 5, capítulo 1 e 2. Vou dar uma base bem leve para vocês. Amém. Romanos 5. Romanos é o livro da justificação. Quem entender sobre justificação, irmãos, leia o livro de Romanos. Romanos 5, verso 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, um dos acessos à graça é o que é a fé. Aleluia.
Efésios 2, verso 8 e 9 diz que vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante o quê? A fé. Aleluia. Então, a fé é algo, aleluia, que eu acesso a graça. A graça é tudo, aleluia, que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a fé é algo que eu consigo pegar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Você está entendendo? Quando eu creio, quando eu tenho fé na obra salvífica de Jesus, eu tenho acesso ao quê? Ao que o Pai fez em Jesus Cristo para mim e para você. E nós não merecíamos. Aleluia. Então, um dos acessos à graça é a fé. Outro dos acessos à graça é o conhecimento. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. A parte final. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Então graça e paz vos sejam multiplicadas através do quê? Do conhecimento. Então um dos acessos, aleluia, a esta graça é conhecer. Em Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Muitos dos nossos irmãos lá fora, amém, estão perecendo, estão sendo destruídos pela religião, pela religiosidade, porque a religião, ela mistura, amém, um evangelho, traz um evangelho falsificado, um evangelho misturado, amém, aleluias, um evangelho a qual Paulo, aleluias, não trouxe para nós, quando Jesus Cristo revelou o evangelho da graça a ele. É tanto que Paulo diz em Romanos 1,16, porque não é vergonha do evangelho, pois o evangelho é o poder. E qual é o poder, igreja do Senhor? De rodar no manto, de dizer Shazam, simplesmente de falar em línguas estranhas? Não, essa graça, esse poder e esse evangelho que é a própria graça, aleluias, é o poder de serem chamados filhos de Deus. Está em João 1,12. E todos quanto receberam o que? A graça. Jesus Cristo deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então você é filho por causa da graça, por causa de Cristo. E quando eu, aleluia, tenho esse conhecimento, amém, quando a circunstância vir, quando a dificuldade vir, eu vou lembrar que eu tenho poder. Qual o poder? Poder de filho. E Cristo me abençoa, não, aleluia, pela minha performance, não porque eu ministro, não porque eu estudo, aleluia, porque Deus, aleluia, me abençoa, porque Cristo em mim, Ele vê Cristo em mim, a substituição, aleluia. E quando eu conheço isso, irmão, eu tenho o poder dentro de mim, e eu sei que eu sou mais do que vencedor, eu sei, aleluia, que eu sou um povo adquirido, eu sei, aleluia, que eu sou um povo santo, eu sei, aleluia, que eu sou rei, eu sei que eu sou sacerdote. Esse é o poder do evangelho dentro de nós. Porque o evangelho pode ser chamado da própria graça, irmãos. Vamos lá, no livro de Atos, capítulo 20. Aleluia. Versículo 24, olha o que diz aqui. A palavra do Senhor. Aleluia. Atos 20, verso 24. Paulo já estava aqui no final de carreira, irmãos. Paulo já estava predizendo a sua morte. Mas ele estava deixando algo, amém, para a igreja do Senhor na terra, que é eu e você. Ele diz assim, em Atos 20, versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho. Qual é o tipo de evangelho daí, irmão? O evangelho da aleluia, da graça de quem? De Deus. Aleluia. Então Paulo estava muito preocupado, aleluia, com a defraudação do evangelho. Que a vida dele desse testemunho do quê? Aleluia, da graça de Deus. Quando ele escreve aos Gálatas, vamos ver lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos ver. Obrigado, Espírito. Gálatas 1, verso 6. Maravilho-me que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Os Gálatas começou bem, irmãos. Qual outro evangelho? O evangelho cheio de fermento,
o evangelho cheio de leis, o evangelho cheio de regras. Faça isso, não coma isso, olha, aguarde um dia, amém? E os Gálatas começou bem, mas depressa, irmãos, eles trocaram, eles saíram do evangelho da graça. E muitos de nós saímos do evangelho da graça. Quando o quê? Quando nós começamos a colocar regras, achando, aleluias, que o nosso tempo de oração, achando, aleluias, porque eu leio a Bíblia demais, achando, aleluias, porque eu passo tempo, aleluias, com Deus demais, eu vou receber mais. Não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Deus resolveu te abençoar. O livro de Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você já é abençoado. E quando você entende isso, está dentro de você, irmãos, aleluia, você não vai precisar fazer coisas. Ah, pastor, mas por que nós fazemos as obras? Aleluia. Porque o que Ele fez por nós nos constrange, aleluia, fazer as mesmas obras que Ele. É tanto que o apóstolo Paulo foi mais além, e foi duro, irmãos, porque é interessante que quando alguém escreve a carta para alguém, e principalmente quando Paulo estava fora, porque ele fundamentava lá, deixava o evangelho da graça, e de repente entravam pessoas, irmãos, com a lei, tentando, aleluia, distorcer. Ele diz aqui no versículo 9 de Gálatas 1, olha o que ele diz aqui: assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja o que? Anátema, maldição. É maldito. Se alguém chegar na tua casa pregando o evangelho da graça, receba. Se chegar alguém que não prega o evangelho da graça, é maldição. Não permita ficar na tua casa. Diz que até um anjo, irmãos, Paulo foi tão duro que falou: até se um anjo se transfigurar aqui, vir pregar o outro evangelho que não seja o evangelho da graça, é anátema, é maldição. Aleluia. Então o acesso da graça é o conhecimento. Jesus diz, pegando uma gancha aqui do pastor Murilo semana passada, João 8,32, e conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. João 14,6 diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aleluia. Como ter acesso a essa graça? Com humildade. Vamos lá para Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 6. Aleluia. Oh, obrigado, Pai, por tua imensa salvação. Oh, Tiago 4, 6, que diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça a quem? Aos humildes. Aleluia. O que significa humildade? O coração aberto, irmãos, ao ensino, a palavra que está sendo ministrada. Amém? O que é um soberbo, um arrogante? Aquele que acha que pelo seu mérito, pela sua performance, aquele que acha porque ele sobe o monte, aquele que acha porque ele passa 21 dias em oração, e Deus tem que dar a ele e não dá para o outro. Não tem nada a ver com isso. Aleluia. Não é pela sua arrogância, é pela humildade, é reconhecer, aleluia, que Cristo já fez tudo por você na cruz do Calvário. Aleluia. Outro tipo de acesso à graça, irmãos, eu quero entrar em outro tópico: ousadia. Vamos ver lá? Hebreus 4,16. Hebreus 4, verso 16. Olha o que diz o Senhor: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno. Chegamos com confiança, com ousadia. O que é ousadia? Confiança plena naquilo que Deus fez. Quando eu sei, aleluia, que Jesus Cristo é quem fez, eu chego com ousadia aonde? Ao trono da graça, para que eu possa ser ajudado em um tempo oportuno, um tempo de oportunidade. Você pode dizer obrigado pela graça?
Fique de pé um pouquinho. Eu quero que você fique de pé. Vou voltar para a pregação, mas foi algo que eu fui direcionado. Preste atenção nessa letra. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele vi a luz da morte, me salvou. A graça libertou-me assim, o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Preciosa graça do meu Rei, preciosa graça, Aleluia. Você pode sentar. Ser liberto, irmãos. Você é totalmente aceito diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje também sobre essa graça salvadora. Aleluia. Efésios 2, 8 e 9, anote. Já falei, mas anote. Essa graça salvadora, que diz que nós somos salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Aleluia. Quando fala de salvação, irmãos, fala de um grego sozo. Esse evangelho é a salvação do grego sozo. Você é salvo em todas as áreas. Não é salvação simplesmente para você ir para o céu. Quando você lê o grego sozo, quer dizer que você é totalmente preservado, curado, próspero, cheio de paz. Amém? Então é um tipo de graça, graça salvadora. E a graça, irmãos, é algo, aleluias, que eu não precisei fazer nada. Quem fez foi Cristo. Aleluia. A quem enviarei? Envia a mim. Eu falei, olá. Cristo foi o sacrifício perfeito, irmãos. Não há mais nada, aleluia, que o homem possa fazer, amém, para buscar a sua salvação. Ele só tem que aceitar o que Cristo fez. E quando eu entendo isso, irmãos, aleluia, eu ando como? Triste ou feliz? Maravilhosa graça. Só que essa graça salvadora, amém, é acompanhada de outro tipo de graça, que é a graça santificadora. Porque muitas vezes a gente pregando o evangelho da graça, uns têm um entendimento, se Jesus Cristo fez tudo por mim, meus pecados, foi perdoado, todo tipo de pecado que até que eu cometer, aí começa a andar o quê? De uma vida errada, amém? Sendo que a graça, irmãos, além de ser salvadora, ela é uma graça que te santifica. A graça não é uma licença para pecar. Muitas vezes as pessoas podem pegar, achar que a graça, eu vou pegar aqui, agora estou com cartão de crédito, né? Amém? Aleluia. Os pecados não vão ser imputados mais na minha conta e eu vou sair por aí pecando. E muitos estão pegando esse entendimento, não é? E muitos estão pegando o entendimento, aleluia, se Jesus Cristo fez tudo, eu não vou fazer nada. É capaz de falar assim, Cristo orou, então eu não vou precisar orar. Isso é muito perigoso, irmãos. Amém?
Isso é muito perigoso. Então a graça santificadora. Vamos dar uma olhadinha nessa graça santificadora que está lá em Tito 2, capítulo 11. As mãos pelas ruas da cidade. Obrigado, Pai. Na Nova Jerusalém. Timóteo, Tito. Olha o que diz Tito 2, verso 11. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens, irmãos. A graça não é só algo do crente. A graça é para quem está lá fora também. Só que eles precisam o quê? Confessar Jesus Cristo. Ter fé naquilo que Jesus Cristo fez. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que é a graça? A transmissão da vida de Cristo para a minha vida. Essa graça salvadora. E isso que vai gerar a minha mudança e a sua mudança. E é isso, aleluia, que mudou a vida do apóstolo Paulo. Porque ele entendia, aleluia, que a vida que ele levava não era mais a vida dele, era Cristo. Ao ponto de ele dizer em Gálatas 2, versículo 19: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A maior dificuldade, irmãos, nessa graça, aleluia, santificadora, é a gente se santificar. E o que é santificar, aleluia? É eu e você deixar de querer ser nós mesmos e se posicionar para querer ser como um filho de Deus, ser cada vez mais parecido com Jesus. E o maior problema é esse, irmãos, é a nossa luta, aleluia. A graça já está liberada, e Paulo entendeu tanto, irmãos, aleluia, que chegou um momento, amém, que ele chegou para uma igreja onde os dons eram todos destravados, cheio de profeta, cheio de evangelista, a igreja do fogo, a igreja que mais se falou de dons, a igreja de Coríntios. E ele teve a ousadia de dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo, aleluia, a vida dele foi transferida, eu fui santificado por esta graça. Tem uma música, aleluia, do Serginho: não eu, não mais eu, graça de Cristo em mim. Não eu, não mais eu, graça de Cristo em mim. Ele estava entendendo, aleluia, que a vida que ele carregava não era mais a dele, mas sim a vida de Cristo. Ao ponto de ele dizer na igreja de Colossos, creio eu que é o capítulo 1, verso 27: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, como é que eu me santifico? Aleluia. Apontando o defeito do irmão, não. É entendendo, aleluia, os meus defeitos e trazendo Cristo para dentro de mim, através da leitura da palavra, através, aleluia, de trazendo a vida de Cristo para dentro de mim, o zoe de Deus verdadeiramente, amém? A vida de Deus dentro de mim, através do Espírito Santo, aleluia, para que eu possa não mais fazer coisas erradas. Porque a graça não há licença para pecar. A graça é o empoderamento de Deus, aleluia, para te ajudar a não pecar. Porque você vai entender que você carrega o próprio Cristo através da presença do Espírito Santo dentro de você. E tudo que nós fazemos, nós não fazemos sozinhos, nós fazemos junto com o Espírito. E quando eu entender essas verdades, irmãos, eu vou ser santificado. Porque muitas vezes a religião quer fazer uma santificação por fora. O pastor tem que pregar de terno, tem que pregar de gravata, a mulher tem que estar com a saia lá embaixo, não é? A religião faz isso. Mas não, a graça quer que há mudança de dentro para fora. Quando eu entendo, aleluia, que o Espírito Santo está dentro de mim, eu vou procurar imitar quem? Cristo. Ao ponto, irmãos, dos discípulos lá em Antioquia, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de quê? De cristãos. Não foram chamados de batistas, não foram chamados de pentecostais, não foram chamados de evangelistas, não foram chamados de adventistas, foram chamados de quê? De cristãos. A palavra cristãos quer dizer cristos pequenos. Eles se pareciam tanto com Jesus nas suas atitudes. E muitas vezes nós, eu, tu e eles, a qual eu estou incluído, que as nossas atitudes não se parecem nada com Jesus.
Nós só vamos alcançar, irmãos, as pessoas através dessa graça, não é simplesmente com falar. É com a nossa mudança. Eu não sei qual foi o pregador, não sei se o pastor Murilo vai me lembrar. Pregue muito, mas use poucas palavras. Ele estava falando assim: a sua vida vai falar mais, aleluia, do que o que você fala. Não se preocupar, irmãos, com discursos bonitos, com palavras que chamam a atenção, mas sim com a própria vida. Porque a única coisa que pode destruir a graça de Deus dentro do ministério é a vida não falar. E a gente precisa, irmãos, cada vez trazer Jesus para dentro de nós, para que Jesus mude a nossa vida, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. E essa graça, ela vai nos santificando, nos mostrando a cada dia mais. Mas para isso eu tenho que trazer ela para dentro. Outro tipo de graça, a graça é fortalecedora. Romanos 5,17, vamos ver lá? Misericórdia, irmãos, é o que você merece. Graça é o que você não merece. Você não merecia. Romanos 5, verso 17. Vamos ver lá? Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Por um só, quem é? Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer, irmãos, a Bíblia diz que em pecado concebeu a sua mãe. Deixa eu lhe dizer algo para você. O que você fez de errado quando era pequeno para o pecado ser imputado em você? Cagou na fralda? Mijou na cama? O que você fez, bebezinho? Mas ali está dizendo que você está em pecado. Você não fez nada. Não chorou na hora que nasceu? Ou chorou na hora que o médico deu 3 palmadinhas na bunda para ver se você estava engasgado? Está em pecado. Você não fez nada, irmãos. Mas o pecado já estava embutido em você. Mas por causa de quê? Por causa de desobediência. Amém? Do perfeito, o Adão. Estava lá perfeito, desobedeceu. Foi comer lá da árvore da lei, do conhecimento do bem e do mal. Deixa para Valdeir que falar isso. Foi lá, desobedeceu. O que aconteceu, irmão? O pecado foi imputado a todos os homens. Mas o segundo, aleluias, Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, o segundo foi espírito vivificante. Resolveu morrer por você na cruz do Calvário. E o que acontece aqui, irmãos? Olha o que diz aqui: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a morte reinou a partir de quem? Do pecado, a partir de quem? De Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Não é vai reinar no céu, que vai reinar aqui. É céu na terra, reinando através do quê? Do nome de Jesus. Através do quê? Da autoridade que há no nome de Jesus. Tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Mas para isso você tem que ter um conhecimento dessa palavra. Senão não vai funcionar. Foi falado hoje na escola bíblica. Se eu estiver em vós, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Qual a palavra? A palavra da graça, do favor. E quando você entender isso, aleluia, na hora que você abrir a sua boca, você vai reinar aqui nessa terra. Quantos creem que vai reinar aqui? Eu vou reinar em Tapetinho, irmão. Mas reinar como, pastor Pierre? Pela minha força? Não. Por Cristo. Através do nome de Jesus. E quando eu tenho esse Cristo, irmãos, aleluia, eu me torno uma pessoa, aleluia, que compartilha. E você sabia que a graça é compartilhadora? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Vou pegar uma carona aqui no que Sueli falou na semana passada. Amém? No ofertório. Vamos ver aqui no 10. Ora, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia
e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Ao 12, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade do santo, mas também redunda em muitas graças que se dão quem? A Deus. Então a graça é compartilhadora. Nós não vamos ter falta. Nós não vamos ser egoístas quando temos algo para compartilhar. Aleluia. E quando nós entendemos isso, irmãos, aleluia, que o dinheiro que vem para nossas mãos vem do Senhor, amém? Vai ser muito mais fácil de compartilhar. Vai ser muito mais fácil de ofertar. Vai ser muito mais fácil de dar um dízimo por gratidão, por amor e por fé, que são coisas que não estão na lei. E quando eu entendo isso, irmãos, aleluia, eu vou pegar a semente, amém, que Deus me deu, e vou plantar. Porque se você come a semente, aquilo que Deus te deu, aleluia, você não vai poder, irmãos, amém, ter semente para plantar. O problema é que muitas vezes, aleluia, nós queremos uma colheita. E cadê a semente? O que você tem feito com sua semente? A graça te ajuda o quê? A compartilhar. E quando você compartilha, aleluia, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 12, aleluia, redunda em quê? Em muitas graças. A palavra do Senhor diz que é graça sobre graça. Deixa eu lhe dizer algo. Imagine aqui, Valdeique. Vou usar Valdeique. Valdeique está aqui na beira do mar. E aqui as ondas. Imagine que as ondas sejam o quê? A graça. As ondas param. Vem uma após outra. É graça sobre graça. Favor sobre favor. Aí Valdeique está parado aqui. Aleluia. Quem vem? A graça. A graça. O favor vai chegando. O favor vai chegando. Vai chegando. Vai chegando. Mas por quê? Porque Valdeique não segurou a semente. Valdeique compartilha. Quando eu falo de compartilhar, é compartilhar o ensinamento, é compartilhar a palavra. Não é só dinheiro não, irmãos. É compartilhar o que tem com aquele que não tem. E quando eu entendo isso, irmãos, aleluia, eu sou favorecido. E quando eu entendo isso, irmãos, aleluia, eu experimento, aleluia, dessa abundante graça. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Já estou encerrando para ir para a Santa Ceia, irmãos. Amém? Que hoje tem Santa Ceia, não quero terminar tarde não. Aleluia. Deus fala assim: você não precisa conquistar nada comigo, você precisa aceitar o presente que eu te dei. Quantos querem o presente que Deus deu? Diga glória a Deus. Foi Ele que deu, irmãos. Deu o que? O Filho dele. Aleluia. Então a graça é servidora para servir. Vamos ver lá em 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10. Sabe por quê? Porque a graça é multidimensional, multifacetada e é multiforme. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 4, verso 10. Aí todo mundo está olhando, cadê a pastora? Olha lá, ó, intercedendo por mim lá em cima, irmãos. Meu amorzão está lá, ó, mulher bonita. Eu recebi da abundante graça, irmãos. Lindona. Mulher que corta o cabelo, é pastora, conselheira, é tudo. Olha lá, olha lá, intercessora. Obrigado, meu amor. Achava que ela não estava aqui, hein? Ela está ali, ó. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Administre quem? Aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, das muitas formas, graça de Deus. O dom, o seu dom, irmãos, tem que ser em favor do seu irmão. O corpo só funciona, sabe como? O dom do pastor Murilo, unido com o dom do pastor Pierre, com o de Sueli, com o de Valdeico, os que pregam aqui, com o do profeta Igor,
com o profeta Lu ali, com o da pastora, quando a gente, aleluia, ministra uns do outro, o corpo funciona melhor. Passamos a servir. E aquele que quiser ser o primeiro, sirva quem? A todos. Aquele que quiser estar lá em primeiro lugar, aleluias, sirva a todos. Eu sei que muitos ficaram entristecidos quando o Brasil perdeu. Amém? Por quê? Porque o Brasil, para chegar ao pódio, pega isso no seu espírito, precisava passar pela primeira fase, depois vinha as fases do mata-mata. E deixa eu lhe dizer algo para você, irmãos. No reino espiritual, aleluias, você não precisou enfrentar fase nenhuma. Quem derrotou o diabo foi Cristo por você. Ele já te colocou em primeiro lugar, mais do que vencedor, irmãos. Aleluia! Agora você precisa sair do nível aonde você está. Como? Entendendo. A palavra está dizendo avance e você não quer avançar. Tem que sair da posição de bebê, de neném, ser maduro. Amém? Para que você possa crescer. A Bíblia diz que aquele, irmãos, que não é instruído na palavra da justiça, tem que ser, aleluias, tratado com o quê? Com leite. Deixar de ser menino, bebê. Você tem que entender essa palavra da justiça, que você é justificado, não pelo mérito, mas por fé. Que você é totalmente aceito diante de Deus, com as suas mazelas, com os seus problemas que você está aí. Deus te aceitou. E Ele está te santificando, Ele está te trazendo, aleluia, formando em você, aleluia, um caráter muito maior. Através do que? Da palavra sendo enxertada, o conhecimento chegando, e você sendo libertando de tantas coisas, liberto de tantas tranqueiras. Eu fui liberto depois dessa palavra da fé, a palavra da graça. Eu não sei como é que as pessoas conseguem, irmãos, aleluia, desassociar. Um dizendo, eu sou apóstolo da graça, outro sou apóstolo da fé. Eu não sei. Será que o avião voa só com a asa direita? Aleluia. Não existe, irmãos, isso. Só graça, graça, graça. Como é que eu vou acessar a graça? Com a fé. Sabe o que é a fé? Um cartão ilimitado que você pode gastar. Pega posse, libera aqui. A fé é um cartão ilimitado que você pode gastar. Você pode acessar tudo que Jesus conquistou por você na cruz. Eu só tenho acesso à graça através da fé. Se eu não creio, como é que eu vou ter acesso? Então a fé, Deus já deu a fé, irmãos. Aleluias. Aceitação e perdão, irmãos, aleluia, está lá na graça, não está na lei não. A lei não te perdoava, a lei não te aceitava, e a graça te aceitou da maneira que você está aí, ó, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de problema, e a graça está lá. Eu te quero, eu vou morrer. Para encerrar, lembrei de algo que foi falado lá no Rema. Quem assistiu os filmes Gladiador? Já? Denis e Pimentinha, quem foi aqui? Deixa eu ver quantos assistiu Denis e Pimentinha. Já assisti um bocado aqui, ó. O Gladiador. O Gladiador colocava lá aqueles caras tudo na jaula. E era comprado, aleluias, se os caras eram bons, né? Igual os times de futebol, você vai pegar só os caras bons. Ninguém pega o Zé Mané, pega o bom. Os times de top, né? Só quer pegar o bom. Só quer jogar com os melhores. A mesma coisa foi lá, irmãos, lá nos Gladiadores. O que aconteceu? Tinha aquelas pessoas lá que não sabiam lutar. Você é bom nisso, eu lhe compro. Ah, você não serve não, você não sabe lutar. A mesma coisa, irmãos, estava o diabo lá dizendo, ó, isso aí não presta, bebe demais, é prostituto, é adúltero, é um vagabundo, aleluia, é treiteiro. Aí a graça falou assim, eu compro, eu quero, mas o preço você não pode pagar, é o preço de sangue. Jesus fala assim, eu morro por eles. A graça morreu de amor por você, a graça te quis. E você tem que entender essa maravilhosa graça dentro de você, irmãos. E andar de cabeça erguida mesmo na hora que a circunstância chegar, você lembrar que você é filho. Esse evangelho da graça é massa, irmãos. E quando você chegar nesse entendimento dentro de você, irmãos, nada vai te parar. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor da graça? A profundidade, o povinho, a altura, a estatura, a morte, a nudez, a falta de roupa, a dificuldade de comprar, a dificuldade de pagar. Aí chega lá no versículo 37, em todas essas coisas somos mais do que? Somos mais do que? Somos mais do que? Em Cristo Jesus.
não é em você. Você é mais do que vencedor nele. Ele já fez tudo. Isso é entender a graça. Amém? Até aqui guiou o Senhor. Aleluias. Agora nós vamos fazer uma refeição de aliança. Amém? Quem vai cear, fique de pé. Pastor Murilo, assume a ceia.